Amigos do Multi-Inclusão, voltamos agora para o segundo segmento para conversarmos sobre bipolaridade com nossa querida amiga Tamires. Tamires, então, você teve aquele episódio na barca, foi contida, acabou acordando no hospital psiquiátrico com o seu pai meio desmoronado. Primeiro fato, que envolveu a sua família. E o segundo que você descreveu na nossa última conversa, falando sobre o seu marido e dizendo para você assim, ó, temos que tomar uma providência porque não está legal. Ou seja, você estava ali afetando a vida da família toda. E é isso que você, bipolar, pode estar me assistindo agora. Isso é bem importante que eu vou falar aqui agora. A gente não percebe. Bipolar, e para os familiares também, gente, não é porque a gente quer fazer. Eu não queria fazer nada disso. Eu não queria ser extravagante, eu não queria ser over, eu não queria falar demais. Você nem se lembra da história da faca, né? Não lembro. Foi pra cima do segurança. Sim, eu não queria fazer essas coisas, eu não queria, sabe? Mas é um transtorno. É um transtorno que eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho. E eu não tinha nenhum diagnóstico certo. Quando o meu marido, assim, foi uma pessoa que... Nossa, ele viveu com uma pessoa muito feliz, né? Eu sempre falava assim, minha esposa é muito feliz, minha esposa é muito pra cima, minha esposa... Eu consegui sair da pobreza e ganhar dinheiro porque eu tive muita garra, óbvio. Aí eu brinco que eu agradeço muito o transtorno bipolar por isso. Falar, se tem uma coisa boa de ter transtorno bipolar, foi isso, porque eu conseguia trabalhar muito mais do que as outras pessoas. E foi daí que eu consegui irritar muita gente, porque eu atrapalhei muito a minha classe. Eu vejo isso. Porque, exemplo... Você é advogada. Também. Eu sou um monte de coisa. E a sua classe que você está falando? Dos intérpretes. Por quê? Intérpretes. Porque a gente tem um período de hora para interpretar. 1 hora. Mas o bipolar... Se deixar por sua conta, você fica... Eu fico 12 horas. É sério. O nosso cérebro, ele não para. O nosso cérebro, ele abre um foco, um hiperfoco, que ele não para. E as outras pessoas não entendiam que eu tinha um transtorno. E nem eu sabia. E eu ficava assim, gente, mas como que você precisa dormir? Mas como que você precisa parar pra comer? Como você precisa parar pra ir no banheiro? Então, começa a ter esses conflitos com a sua própria sociedade. Porque você não se enquadra ali. Você é diferente. Você era a Mulher Maravilha. Não é isso? Isso. Assim como outras pessoas. E também tem essa questão de ser a Mulher Maravilha, é da gente se sentir assim, né? Sim. O bipolar, ele se sente, tem até uma descrição que dá que o bipolar ele se sente como Deus, como se conseguisse controlar tudo. É um episódio muito engraçado. Eu sou interditada em questão financeira. Mas eu nunca tive gasto, nunca entrei em dívidas. Mas a primeira vez que meu marido percebeu que tinha algo errado comigo com dinheiro, ele percebeu que eu não sabia a diferença de R$100 para R$1.000. Ele percebeu que eu não tinha essa diferença. Como? Eu tinha que pagar uma conta de luz, ele me deu dinheiro para pagar a conta de luz e até hoje a luz foi cortada e até hoje não sei o que eu fiz com o dinheiro. E eu não consigo explicar até de verdade. E eu não fiz por maldade, assim, roubei o dinheiro. Isso foi um episódio de ausência também, né? Fez alguma coisa ou outra com o dinheiro e não se lembra. Não lembro. E... Talvez devido ao uso reiterado de psicoativo. Sim, mas assim, de verdade, eu não lembro. E outra coisa, eu não mentia, sabe? Eu falava a verdade. Quando essa psiquiatra foi me ajudar, que aí foi o estopim, né? Porque ela me deu os antidepressivos, quando eu tomei um antidepressivo, revelou um monstro. Ou seja, eu já era eufórica, ou a fase maníaca, para quem conhece mais esse termo, eu subi 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Foi ali que eu fiquei assim, eu tive magia na minha vida. Eu me sentia poderosíssima. Eu sentia que ninguém conseguia me bater. Então você se torna uma pessoa insuportável. Uma pessoa sem noção. Uma pessoa que chega até não se vestir, até não falar. Qualquer pessoa se torna burra diante de você. É sério. E era a Tamires que estava ali? Não. Era um antidepressivo que eu estava tomando, inclusive, caríssimo antidepressivo de ponta para controlar uma ansiedade minha. Mas a ansiedade era um sintoma do meu transtorno bipolar. Que aí que a história começa a complicar. Que aí eu continuei trabalhando muito, criando muita inimizade, né? Porque como é que você vai trabalhar com uma pessoa que
Pô, ela diz que Que só é consegue... o máximo e te acha burra pra caramba. Eu não falava isso pras pessoas, mas... mas talvez o meu comportamento, né? Ele mostrava isso. Que eu, ai, nossa, sabe? Pô, preciso de banheiro, pô, vamos terminar logo esse trabalho, tem que fazer essa entrega logo, vamos fazer essa ansiedade, essa não esperar. E 0 amigos, eu fiquei com 0 amigos, eu lembro disso. Fiquei com 0 amigos. Até que chega outro episódio da minha vida, nisso, eu tendo as overdoses e voltando pra casa. Em nenhum momento nenhum médico, aí que eu falo, né? Nenhum médico falando sobre internação. Até porque, gente, eu dava resultados. Você ainda é hoje altamente funcional. Muito, muito. Eu dava muitos resultados. Só que tem um problema. Um dia, em 2021, em outubro, estão esperando por uma gravação. Eu sou muito certa com hora. Eu tenho um problema seríssimo com hora. Estão esperando por uma gravação. E Tamires, de repente, some. Eu tenho 3 celulares, pra vocês terem uma noção. Eu trabalho muito. Eu sumi naquele dia. Eu sumi. Meu marido é surdo, mandou mensagem pro meu marido. Cadê Tamires? Sumi. Entrei em surto psicótico. Segundo episódio, então, registrado. Né? Teve aquele da Segundo. barca, esse é o segundo. Fui levada de Você ainda ambulância. não tinha o diagnóstico. Não, o diagnóstico vem aí. Sim. Foi quando eu sumi. E eu lembro de um médico falando em... Ele falava em espanhol, gente. É sério. Isso eu lembro. Do médico falando em espanhol comigo. E falando assim, calma que vai ser tudo resolvido. Aí eu lembro que eu consegui dar meu nome. Do meu nome eles entenderam que eu já tinha dado a entrada ali. Em 2016. Com um estágio de esquizofrenia. Esse médico, eu não sei se ele é argentino ou venezuelano. Eu não vou me lembrar, mas eu lembro... Pode ser aqueles médicos cubanos que estiveram... Não foi, ele não era cubano. Eu lembro que ele era ou argentino, ele é da América do Sul aqui. No hospital psiquiátrico, ele olha pra mim e fala assim, você vai ficar bem. E me injetava um monte de remédio, assim, eu lembro. Dormi no hospital, no outro dia eu escuto a voz do meu pai, que me encontraram, né, lá. E o médico falou, Samir, eu quero conversar com você. Quando eu entro numa sala, assim, hospital público, psiquiátrico, quando eu entro numa sala, tinham mais de 5 médicos. E muitos médicos. E tinha muita gente. Tinha assistente social ali, tinha psiquiatras, tinha... Você virou um case, né? Porque, assim, em 2016 eu tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. O que essa menina fez de 2016 até 2021? O que essa menina fez? E começaram a perguntar tudo sobre minha vida. Eu fiquei 3 horas ali falando. 3 horas falando pra esse médico. E eu lembro que esse médico foi muito legal, porque ele tinha que sair de plantão 7 horas da noite. Ele saía de plantão. Ele falou assim, não, eu vou segurar. Porque eu falei assim, olha, esse remédio que eu tô tomando, eu conheço. E eu sei que ele vai travar a minha garganta, que eu vou ter vários efeitos colaterais. Ele, não, eu vou ficar aqui com você segurando a sua mão. E ele ficou comigo ali, esperando o dia amanhecer, e chamou os outros pra estudar meu caso. Ele falou assim, Tamires, olha só. Você tem 2 opções. Eu já sei o que você tem. Mas eu não vou te falar aqui agora. Aí eu lembro que meu pai aparece assim, mais feliz, né, do que da outra vez que tinha o diagnóstico de esquizofrenia. E eu passo para um hospital particular. Meu marido me achou e fez questão que eu fosse para um hospital particular, que ele não queria que eu ficasse no hospital público. Quando eu fui para o hospital particular, transferida de ambulância, porque a partir do momento que você está internada pelo Estado, o Estado me internou, tá? Não foi meu pai, foi o Estado. Eu tive um surto e o Estado me internou. Para a sua própria segurança, a segurança das Sim, outras pessoas. O Estado só interna em casos de você fazer algo contra a sua vida ou contra a vida dos outros. E naquele momento eu falava por que eu fui internada? Porque eu tava achando que eu podia voar. Eu entrei em estado de psicose. Quando eu acho... Isso mostra aquilo que você estava falando na nossa preparação, que a situação do bipolar é altamente perigosa. Sim. Se você acha que pode voar e sobe num lugar e se joga... Eu estava andando numa ponte. E dali a ambulância, o corpo de bombeiros me levou direto pro hospital psiquiátrico. Sim.
Aí eu nunca vou esquecer do psiquiatra, tava meu pai, um amigo meu e meu marido, e tinha um intérprete. Porque meu marido é surdo, né? Tinha um intérprete, ele me chamou assim e falou assim, tá, mas vem cá, vamos conversar. Quanto que você ganha? Bota aqui no papel. Aí eu acho, eu botei um valor assim, tipo, R$2.000. Quanto que você gasta? Aí eu botei assim, eu acho R$500. Ele, quantas viagens você tem marcada? Aí eu falei assim, então, daqui a 2 semanas eu vou pra Fernando de Noronha, depois de Fernando de Noronha eu vou pra um hotel, ficar um hotel 5 estrelas, depois desse hotel eu vou pra Gramado, depois de Gramado eu tô indo pra Argentina, e aí ele olhou, tá. Você ganha R$2.000. Aí ele falou assim, você ganha R$2.000 e você consegue fazer isso tudo? Eu falei, sim, consigo. Ele, você já entrou em dívida? Eu falei, não, quem recebe as coisas é meu marido, quem mexe com dinheiro é meu marido. Ele, tá bom. Aí ele chama meu marido na minha frente e mostra assim, nunca esqueço disso, e mostra pro meu marido se aquilo ali correspondia a uma realidade. Quando meu marido anota do lado, porque ele não pedia pra falar em voz alta, quando ele anota o valor que eu ganhava e o valor que eu gastava, eu falo assim, não, é impossível. Eu não... gente, é sério, a gente não tem noção da realidade. A gente não tem noção da realidade. É por isso que a maioria dos bipolares que estão em euforia, eles se endividam. Ele falou assim, você teve sorte que seu marido tomou conta de tudo, porque senão você estaria muito endividada. Porque você não consegue discernir, assim, você é muito impulsivo. E eu era realmente muito impulsiva. Só que com dinheiro, eu lembro que eu nunca andei com dinheiro, todo mundo julgava. Seu marido é controlador, seu marido é isso. Gente, não. Ele sabia como é que eu era. Ele falou assim, eu sei que você tem. E foi falando tudo sobre, você não dorme, né? Você não come, você tem que usar vários tipos de remédios. E ele foi me descrevendo assim, de uma maneira que nunca ninguém até então tinha me descrito. Ele, não, outro médico do hospital fez. E já temos um diagnóstico pra você. Você tem transtorno bipolar. Eu falei, o que é isso? Gente, eu não sabia o que era isso. Eu falei, o que é isso? E ele falou assim, você tem transtorno bipolar? Eu falei, tá bom, então eu vou tomar um remédio e vou pra casa. Ele, não, você vai ficar internada, porque nós vamos ter que te estabilizar, você tá muito acelerada, o que você tá falando não tem... A gente começa a falar coisas sem nexos. E não é pra... Quem tá ouvindo a gente acha que a gente tá falando, pô, essa pessoa sem noção, ela é chata, nossa, que pessoa insuportável. Mas a pessoa, ela tá fora da realidade. Ela não tem noção do que tá acontecendo. O cérebro dela há um disparo no meu cérebro que ele produz muita adrenalina, que eu não consigo lidar com isso. E aí que tem que tomar os estabilizadores de humor, que foi uma tristeza na minha vida. Depois do diagnóstico, Fiquei só mudando nessa internação. Não, no diagnóstico, eu lembro que eu subo para uma grade, que eu fiquei na área restrita, porque eu representava perigo ali para eles, e eu fiquei numa área restrita, assim, é tipo uma prisão mesmo. Fiquei nessa área e eu lembro que psiquiatra, psicólogo, tinha personal, tinha tudo ali. E eu tomava 5 comprimidos de mime. Achei uma coisa muito esquisita. Aí que veio um luto na minha vida. Eu descobri o diagnóstico, mas veio um luto também. Porque a partir do momento que eu começo a tomar os remédios, todos os estabilizadores de humor, todos os remédios certos que eu deveria ter tomado desde os meus 15 anos, que eu nunca tomei, que eu tive acesso a esses medicamentos. Peraí, eu dormia. Peraí, eu tenho fome. Peraí. Você descobriu a verdadeira Tamires. Dentro de um aspecto de uma normalidade. Eu falei assim, e tem um luto. Nossa, cadê eu? E muitos bipolares reclamam muito disso. Mulher Maravilha morreu naquele momento. Morreu, porque eu precisava dormir. E eu lembro que o enfermeiro vinha me acordar, né? Que eles têm que medir o tempo inteiro
quando você tá internado numa clínica psiquiátrica, você tem que ver glicose, pressão o tempo inteiro, porque os remédios, eles podem fazer algum efeito ali, então, o tempo inteiro. Eu lembro que às vezes estava todo mundo, por exemplo, brincando, né, de cartas, que a gente podia brincar, ou assistir televisão, e a gente estava dormindo. E aquilo ali era muito estranho. E eu lembro que eu relato pro meu marido. Eu falei assim, eu tô dormindo demais. Eles estão mexendo alguma coisa com o remédio. Por favor, me tira daqui. Aí meu marido falou assim... E sempre meu marido me escutava muito. Eu tinha muita atenção em mim. Ele falou assim, pela primeira vez, eu conversei com um psiquiatra. Ele disse que se eu te tirar daqui da internação, você vai morrer. E eu não quero você morto. Eu quero você viva. Você tem que agradecer muito ao São Luan, né? Porque o marido do seu marido chama-se Luan. Ele foi o santo que... te abrigou, te acolheu, te resolveu e terceira vez, né? E só que os remédios, é assim... Gente, eu entendo vocês que não querem tomar remédio, porque realmente eu também não quero tomar remédio, vou ser bem sincero. Só que não dá pra... Tem horas que eu vivi o luto, tive que tomar por dias até eu ser liberada da clínica. E quando eu piso, que era um sonho, né? Eu piso em Fernando de Noronha, que é a viagem que eu tinha. A viagem que você tava para fazer. Aí eles me liberaram pra fazer a viagem. Que eu não seria liberada, me liberaram pra fazer, porque viram que eu tava muito estável, eu estabilizei muito rápido. Tomamos 5, 6 remédios por aí. Eu piso em Fernando de Noronha, nada. Sabe, aquela alegria. Alegria não, aquela euforia. Que a gente chama de alegria. Nada. Eu lembro que eu sempre mergulhei, né? Sempre voei de paraquedas. Você queria voar, literalmente, né? Então, assim, sempre saltei de paraquedas, sempre... Eu não conseguia mergulhar. Eu não conseguia. Eu falei assim, gente, eu não vou entrar na água porque eu tenho... Não existia mais a Tamires. Ela tinha morrido. Quem era essa pessoa? Quem eu era até então? Eu vivi a minha vida inteira nessa forma... doida. Eu era conhecida como, doidinha, tá vindo ali, mas ela resolve o problema. Ela é doida, tanto é que eu sempre tive muito trabalho. E muito competente, por sinal. Porque eu sempre tive trabalho. Por mais que eu fosse doida, por mais que eu não me via como, ela não é normal, mas ela é eficiente. Então a gente vai ter que chamar ela pra resolver o nosso problema. Então assim, eu nunca... O que foi um grande problema. Porque depois que eu saio da internação... Eu nunca vou esquecer disso. Eu vou fazer um trabalho na Globo. Com 1 hora de interpretação, eu caio. E o Luan fez junto comigo nesse dia. Falei, Luan, eu não sei mais Libras. Eu não sei mais Libras. E eu ligo pro psiquiatra desesperada. Eu não sei mais Libras. Psiquiatra, calma. Que são as medicações. Falei, mas eu não sei mais. Eu não sabia mais nada. Então, eu entendo você que descobriu o diagnóstico agora e tá passando por essa fase. Mas eu vou dizer, é só uma fase. Ela demora, mas é difícil pro psiquiatra, não sei se vocês sabem. Então, Tamires, nós vamos agora encerrar esse bloco, né? E vamos deixar um gostinho de eu quero ver o próximo bloco, que você vai relatar como é que está a sua vida hoje, depois do diagnóstico, depois que você passou por esse luto de ter sido obrigada a matar a Mulher Maravilha, mas eu tenho certeza que a Mulher Maravilha ela vai ressurgir daqui a pouco. Ela vai... que vai ser isso aí. É isso aí, a Mulher Maravilha está aqui presente. Então você, daqui a semana que vem, tá, teremos mais um episódio final para a gente encerrar essa costura para que estamos fazendo com a Tamires. Muito obrigado, Tamires, porque realmente o seu relato está sendo assim um relato precioso para que as pessoas entendam o que é o transtorno da bipolaridade. Então você semana que vem volta para cá.